Há momentos na vida em que tudo parece ruir de repente. Você tenta sustentar o que construiu com tanto esforço, a rotina, os relacionamentos, a imagem de estabilidade, mas algo invisível começa a desmoronar por dentro. É como se Deus, silenciosamente, estivesse puxando os alicerces de uma casa que você acreditava segura. E nesse instante, o medo toma conta. Medo de perder o que ainda resta. Medo de não entender o porquê. Medo de nunca mais voltar a sentir paz. Mas o que se desfaz não é castigo. É revelação. A dor, muitas vezes, é o instrumento mais puro de revelação divina. Ela expõe o que foi mal firmado, o que foi sustentado pela pressa, pela aparência ou pela necessidade de agradar. A dor vem quando a alma já não suporta mais viver sobre estruturas frágeis. É o toque firme de um Deus que não quer te punir, quer te refazer. É nesse processo que a diferença entre punição e propósito se torna evidente. O sofrimento não é o fim, é o realinhamento daquilo que foi construído fora do plano original. Jesus ensinou sobre 2 tipos de alicerce. Um homem construiu sua casa sobre a areia, o outro sobre a rocha. Quando vieram as tempestades, a casa sobre a areia desabou, enquanto a outra permaneceu firme. A metáfora é simples e profunda. A reconstrução de Deus começa com o colapso daquilo que parecia sólido, mas não era. O vento que derruba também é o vento que purifica. E só quando o chão cede é que a fé encontra espaço para se enraizar de verdade. Epicteto dizia: "O que te perturba não é o que acontece, mas o juízo que fazes sobre o que acontece." O sofrimento se torna insuportável não apenas pelo que acontece, mas pela interpretação que damos ao que acontece. Quando olhamos para a desordem como uma ameaça, resistimos. Quando a vemos como parte do processo, nos tornamos participantes da própria reconstrução. A verdadeira fé nasce quando o controle é arrancado das mãos, e mesmo assim, o coração escolhe confiar. Muitas vezes, o início da reconstrução divina não se anuncia com claridade, mas com perda. Não começa quando tudo melhora, mas quando tudo se desorganiza. Deus, antes de levantar o novo, precisa remover o velho. Antes de trazer cura, precisa expor a ferida. Antes de te elevar, precisa te ensinar a permanecer de pé em meio ao vazio. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Talvez você esteja nesse exato lugar agora, o lugar da confusão santa, onde nada mais faz sentido, mas algo dentro de você se recusa a desistir. Esse é o sinal. Quando você sente que está perdendo o controle, na verdade está sendo guiado para um tipo de estabilidade que não depende mais do que é externo. A estabilidade da alma que confia mesmo sem ver. A reconstrução de Deus nunca começa do lado de fora. Ela começa no momento em que o seu coração entende que a ruína não é o fim, é o alicerce da fé verdadeira. Agora, respire fundo. Permita-se reconhecer onde tudo começou a ruir. Talvez não fosse fraqueza, talvez fosse Deus dizendo: "Chegou a hora de recomeçar do jeito certo." Se você sente que o chão está sendo retirado dos seus pés, não é porque Ele quer te ver cair, é porque Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. E antes de seguirmos, lembre-se, nada é retirado sem propósito. Nenhum colapso é perda total. Às vezes, é o próprio Criador te mostrando que a vida que você construiu não é a vida que Ele sonhou para você. Este é o começo da reconstrução. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: "Eu confio no processo divino da minha reconstrução." Leia também o que outros corações escreveram. Às vezes, a fé deles vai acender a sua. E se você deseja continuar essa jornada de sabedoria e restauração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um alicerce novo sendo construído dentro de você. Há colapsos que não fazem barulho. Não vêm com grandes tragédias, nem com despedidas dramáticas. Eles acontecem em silêncio dentro da alma, quando você acorda um dia e percebe que algo essencial se perdeu. A alegria de viver, o sentido do caminho, o vínculo com o que antes parecia inabalável. E é nesse instante, quase imperceptível, que começa o verdadeiro processo de reconstrução divina.
Deus raramente grita, ele retira. A dor e a confusão que surgem nesse tempo não são sinais de abandono, mas de substituição de base. Tudo o que era sustentado pela dependência, pelo medo ou pelo orgulho precisa se desfazer. A perda se torna, então, o método mais preciso de clareza. É quando você perde o que julgava indispensável que enxerga, com olhos limpos, o que realmente tem valor. O que Deus remove, ele substitui. Mas entre a remoção e a substituição, há o deserto. E é nele que o espírito amadurece. A história de Jó é o retrato mais nítido dessa demolição antes da restauração. Ele era íntegro, fiel e próspero, mas Deus permitiu que tudo se desmoronasse: os bens, os filhos, a saúde, a paz. Aos olhos humanos, parecia injustiça. Aos olhos da eternidade, era realinhamento. Jó não foi punido, foi revelado. Quando a estrutura antiga ruiu, o que sobrou foi um homem que conhecia a Deus não apenas de ouvir falar, mas de experimentar sua presença no vazio. A resistência ao fim é o que mais atrasa o início da reconstrução. Quando você tenta segurar o que Deus está tirando, sofre em dobro, pela perda e pela luta contra o inevitável. Existe uma sabedoria silenciosa no ato de permitir que o ciclo se encerre. A alma, por natureza, quer continuidade, mas o espírito, guiado por Deus, sabe quando é hora de se despir do velho. O que você chama de fim pode ser apenas o desmonte daquilo que já não sustenta o seu propósito. A confusão desse tempo é pedagógica. Ela ensina discernimento, ensina a diferenciar o que era apego do que era essência. Às vezes, o que desmorona não é a sua vida, mas o personagem que você precisou criar para sobreviver a ela. E quando esse personagem se desfaz, dói. Dói porque você se identifica com ele. Dói porque acredita que sem ele não existe mais nada. Mas existe. Existe um eu mais verdadeiro, escondido sob as ruínas do que desabou. Imagine uma casa construída sobre um terreno irregular. Por fora, ela parece estável, mas por dentro, cada parede trinca um pouco mais a cada dia. Até que chega a hora em que o arquiteto decide derrubar tudo para refazer os alicerces. É destruição? Não. É projeto. E você é o projeto de um Deus que não aceita reformas superficiais. Ele prefere recomeçar do zero do que deixar você habitando um espaço que não comporta mais o tamanho da sua alma. Quando tudo começa a se desorganizar, o instinto humano é correr, consertar, reconstruir o que se perdeu. Mas há um momento em que o conserto é traição. Às vezes, o mais sagrado que você pode fazer é parar e observar. Observar as ruínas, observar o vazio, observar o que o silêncio quer dizer. O colapso não é o inimigo, é a resposta de Deus a uma oração que talvez sem perceber você fez. Senhor, me mostra quem eu sou de verdade. A demolição é um ato de amor. O amor que prefere a verdade à aparência. O amor que não se contenta com muros pintados de fé, mas quer construir templos de essência. E se você sente que está nesse momento em que nada se encaixa, em que a vida parece suspensa entre o passado e o futuro, saiba, você não está sendo punido, está sendo purificado. Deus não destrói para te envergonhar. Ele desconstrói para te libertar. E quanto mais você tenta salvar o que Ele quer transformar, mais prolonga o sofrimento. O segredo está em compreender que o colapso é o início do novo, que o vazio é o terreno da criação, e que em meio à desordem existe uma ordem maior sendo formada, invisível, silenciosa, mas perfeitamente alinhada ao propósito que te espera. Quando o velho desaba, o som que parece de perda é na verdade o eco da liberdade chegando. A reconstrução não começa no levantar de novas paredes, mas no instante em que você se ajoelha entre os escombros e diz: seja feita a tua vontade, não a minha. É nesse instante que o céu se move. Se este momento da sua vida parece um colapso, talvez seja Deus te chamando para o recomeço mais puro que já viveu. Nada que Ele remove é essencial à sua essência. O que é realmente seu, o tempo não leva, o acaso não destrói e a perda não toca. Há uma solidão que não é ausência, é preparação. Às vezes,
Deus precisa te esconder para restaurar sua voz interior. Ele retira as distrações, silencia o barulho do mundo e te coloca num espaço onde só o essencial permanece. No início, esse silêncio dói. Você tenta entender por que pessoas se afastaram, por que caminhos se fecharam, por que o que antes te preenchia agora te parece distante. Mas essa solidão não é castigo. É o campo onde a alma volta a se ouvir. Elias passou por isso. Depois de grandes vitórias, ele se viu dentro de uma caverna, com medo, cansado e desejando desistir. Ele esperava encontrar Deus no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor veio num sussurro suave. Foi ali, no silêncio da caverna, que Elias reencontrou o propósito. Às vezes, é preciso perder o ruído das vozes externas para redescobrir o som da voz divina dentro de si. A solidão é, muitas vezes, o retiro sagrado que antecede a clareza. A ciência confirma o que o espírito sempre soube. Quando o estímulo cessa, o cérebro se reorganiza. As conexões mentais se refazem, o corpo desacelera. A mente encontra espaço para criar novas percepções. O silêncio externo não é vazio, é campo fértil. É nesse estado que as verdades profundas emergem, que o discernimento se refina e que a presença divina se manifesta sem intermediários. É quando a mente se cala que o coração começa a entender. Mas o paradoxo da solidão é cruel. Você se sente esquecido quando na verdade está sendo lembrado no invisível. Deus não se distancia quando o mundo se afasta. Ele se aproxima de modo diferente, mais interno, mais silencioso. É nesse tempo que você aprende a diferenciar quem realmente te via de quem apenas te usava para não se sentir só. As ausências revelam o que as presenças escondiam. O que parecia perda de companhia é, na verdade, libertação de distrações. Por isso, quando o silêncio parecer grande demais, lembre-se, ele não veio te isolar, veio te refinar. A solidão é o espaço onde o espírito aprende a andar de mãos dadas com Deus. É a pausa que antecede o novo encontro, a reorganização da presença, o tempo em que o divino ensina o ser humano a não depender de eco para saber quem é. Quando o mundo se cala, o céu fala em voz baixa, e quem aprende a ouvir nesse silêncio nunca mais volta a ser o mesmo. Existem momentos em que todas as portas se fecham ao mesmo tempo. Você tenta um caminho, ele se bloqueia. Insiste em outro, e ele também não se abre. A mente se confunde, o coração se cansa e surge a sensação de estar sendo esquecido por Deus. Mas essas portas que se fecham, muitas vezes, não são rejeição, são redirecionamento. Deus fecha acessos quando sabe que o caminho, se continuado, te afastaria de quem você deve se tornar. A teologia do não é uma das lições mais duras da fé. Quando tudo o que você deseja parece não acontecer, o impulso é duvidar, é achar que algo está errado. Mas o não de Deus é um limite de amor, não de punição. Ele te impede de seguir por trilhas que o teu desejo insiste em chamar de destino. Às vezes, a porta fechada é a maior prova de que o céu está te guardando. Porque um sim fora do tempo pode destruir o que você ainda nem aprendeu a sustentar. Moisés viveu algo semelhante diante do Mar Vermelho. À sua frente, o impossível. Atrás dele, o perigo. Nenhum caminho visível, nenhuma saída aparente. Mas o bloqueio, naquele instante, era a preparação para o milagre. Quando Deus quer te conduzir por novas rotas, Ele permite que todas as antigas se encerrem. O mar não se abriu enquanto Moisés se lamentava. O mar se abriu quando ele obedeceu e deu um passo de fé. Às vezes, a travessia se revela apenas a quem ousa permanecer, mesmo sem enxergar. A mente humana busca explicações para tudo, mas a fé se nutre do mistério. Enquanto o coração exige respostas, Deus trabalha em silêncio. O não é o terreno da confiança. É o espaço onde a alma aprende a descansar mesmo sem entender. Quando você tenta forçar portas que ele já trancou, prolonga o deserto. Mas quando aceita o silêncio como resposta, abre-se para caminhos que jamais imaginou existir. Cada não é uma forma de proteção. Cada fechamento
é uma nova orientação disfarçada. O que parece bloqueio pode ser apenas Deus te ensinando a esperar o momento exato em que o sim será bênção e não peso. Porque quando o tempo de Deus chega, a porta certa não exige força, exige sintonia. E é nessa sintonia que a vida começa a se alinhar com a vontade divina, suave, sem esforço, com propósito. Há um tipo de fé que só nasce no paradoxo. É quando o coração acredita, mesmo sem ver, e continua mesmo sem entender. A mente humana busca lógica, coerência, previsibilidade. Mas Deus ensina através de caminhos que desafiam a razão. Ele trabalha na contradição, porque é nela que a fé deixa de ser teoria e se torna substância viva. O amadurecimento espiritual não acontece quando tudo faz sentido, mas quando o mistério passa a ser aceito como parte do amor divino. Abraão viveu essa lição com profundidade. Foi chamado para sacrificar o próprio filho, o mesmo filho que representava a promessa. É o tipo de ordem que nenhuma lógica humana poderia justificar. Mas Abraão obedeceu, não porque compreendia, e sim porque confiava. E foi no limite da contradição que Deus revelou o verdadeiro propósito. Não o sacrifício, mas a fé inabalável. Assim, é o processo da reconstrução espiritual. O teste não é sobre o que você perde, mas sobre o quanto confia mesmo quando não entende. A neurociência moderna confirma que o cérebro busca reduzir a ambiguidade a todo custo. Ele quer previsibilidade, quer garantias. Mas a fé pura nasce quando essa necessidade de controle é suspensa. É nesse ponto que o ser humano se entrega ao invisível e descobre que a incerteza é o berço da confiança. Enquanto o ego exige explicações, o espírito aprende a descansar em uma sabedoria maior. Deus, ao permitir contradições, não quer te confundir, quer te fortalecer naquilo que não depende de evidência. O que amadurece a fé não é o sucesso das orações, mas a serenidade diante do silêncio. A contradição é o lugar onde a alma aprende a permanecer sem exigir resultados imediatos. Quando a mente grita "não faz sentido", o coração aprende a responder "mas eu continuo". Esse é o ponto em que a crença deixa de ser emoção e se transforma em convicção. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de caminhar mesmo com ela. A reconstrução verdadeira começa quando você entende que Deus não está te testando para te punir, mas para te revelar a força que já habita em você. Ele te conduz por paradoxos para quebrar a dependência emocional que antes chamava de fé. E quando essa dependência se dissolve, o que surge é uma confiança silenciosa, estável, madura. O tipo de fé que não precisa ver o caminho para saber que o chão estará lá quando der o próximo passo. Há um instante na caminhada espiritual em que o tempo parece parar. As coisas que antes avançavam com rapidez começam a desacelerar. Os planos se arrastam, as portas demoram a se abrir. É nesse silêncio prolongado do tempo que muitos perdem a fé. Acham que Deus se esqueceu quando, na verdade, Ele está alinhando tudo de modo invisível. A espera não é castigo, é lapidação. Quando o ritmo diminui, é porque algo maior está sendo preparado. Deus usa o tempo como um mestre usa o cinzel. Ele afina a alma, remove excessos, ensina paciência e discernimento. Quando tudo está lento, é sinal de que a pressa humana precisa ceder lugar à sabedoria divina. O atraso aparente é apenas o ritmo da maturação. A semente não germina no instante em que é plantada. Ela precisa de um período de escuridão, de silêncio e de espera. O tempo, nas mãos de Deus, é uma ferramenta precisa e cada demora carrega uma intenção. As Escrituras dizem: para tudo há um tempo determinado. Não há promessa que floresça fora de estação. O problema é que vivemos em uma era que idolatra a velocidade e despreza o processo. Queremos a colheita sem respeitar o ciclo da semeadura. Queremos o resultado sem atravessar o preparo. Mas Deus trabalha diferente. Ele não apressa o que precisa de raízes profundas. Ele desacelera para ensinar que a bênção que chega cedo demais não se sustenta. O contraste entre a velocidade emocional e a sabedoria divina
é profundo. O ser humano quer sentir que está avançando, mas Deus quer garantir que você está crescendo. A diferença é sutil, mas essencial. Avançar é movimento. Crescer é transformação. A alma, quando aprende a descansar no tempo, deixa de medir a vida por conquistas e passa a reconhecê-la por entendimento. A lentidão se torna, então, um convite à profundidade e não à desistência. Observar o tempo como aliado é um exercício de fé madura. Quando tudo parece parado, pergunte-se o que dentro de você ainda precisa se alinhar, porque Deus nunca atrasa. Ele sincroniza e, enquanto o mundo corre, Ele trabalha em silêncio, moldando o caráter, fortalecendo a paciência e preparando o coração para suportar o peso daquilo que virá. O tempo não é inimigo. É o próprio instrumento com que o divino desenha o destino. Poucas dores são tão profundas quanto a de ver pessoas indo embora sem explicação. Você tenta entender o que fez de errado, revisa cada conversa, procura onde perdeu o controle, e ainda assim, o silêncio permanece. Mas na maioria das vezes essas partidas não são falhas. São movimentos de proteção. Deus afasta quem já não cabe na nova fase da sua vida, mesmo quando o seu coração ainda insiste em manter por perto. O afastamento é, muitas vezes, uma forma de salvação disfarçada de perda. Existem relações que sustentam o seu passado, mas que impedem o seu futuro. Pessoas que foram essenciais em uma etapa, mas que, se permanecessem, impediriam o seu crescimento. Quando Deus está reconstruindo você, Ele remove laços que se tornaram âncoras. É natural querer segurar o que é familiar, mas a familiaridade nem sempre é segurança. Às vezes, é estagnação. O amor verdadeiro, quando vem de Deus, liberta. O apego, quando vem do medo, aprisiona. A rejeição é um espelho que devolve aquilo que você precisa ver sobre si mesmo. Quando alguém se afasta, é fácil interpretar como desvalor, mas o afastamento pode ser uma chance de redescobrir o próprio valor. Nem toda despedida é sentença. Algumas são bênçãos que você só compreenderá mais tarde. A neurociência mostra que o cérebro humano resiste ao vazio relacional, e é por isso que o luto de perder alguém é tão intenso. Mas o que parece vazio pode ser o espaço onde novas presenças se manifestarão. Presenças mais alinhadas ao que você está se tornando. Deus liberta você de alianças que sustentavam a sua fraqueza. Às vezes, Ele retira a companhia que alimentava a insegurança, o amigo que reforçava a dúvida, o relacionamento que mantinha o coração dependente. É doloroso, mas necessário. O afastamento é a forma mais silenciosa de Deus te dizer: eu quero te ensinar a andar sozinho, para depois te confiar novas conexões. E enquanto o ego se lamenta pelo que perdeu, a alma, em silêncio, reconhece o privilégio de estar sendo refinada. As separações que vêm de Deus nunca são destrutivas. Elas são pedagógicas. O que Ele retira é o que já cumpriu o seu propósito. E o que parece solidão é, na verdade, um espaço sendo preparado para pessoas que vibram na mesma frequência da sua nova consciência. Por isso, quando alguém se afastar de repente, não se culpe, não se endureça. Apenas confie. Deus está podando o que impede o florescer. E a árvore, mesmo ferida pela tesoura, sabe que a poda é o começo da próxima estação. Há um tipo de dor que não vem para punir, mas para expandir. É o incômodo que surge quando a alma começa a crescer, além das paredes que antes a contornavam. No início, esse desconforto se confunde com fracasso. Você se sente fora do lugar, inquieto, cansado de antigas versões de si mesmo. Mas o que está acontecendo é sagrado. Deus está esticando as bordas do seu ser, convidando você a se tornar alguém maior do que o que já foi. A dor não é o oposto da bênção, é o seu precursor. Assim como a semente precisa romper sua casca para florescer, o espírito também precisa quebrar suas próprias limitações para dar vida ao novo. Esse rompimento é sempre desconfortável. A casca simboliza a segurança do conhecido, mas também a prisão que impede o florescimento. E quando Deus começa a agir, Ele não preserva a casca, Ele protege o que está nascendo dentro dela. A vida nova exige espaço,
e esse espaço só se abre quando algo se rompe. A tendência moderna é fugir do desconforto. Procuramos distrações, prazeres rápidos, alívios temporários. Mas toda vez que você anestesia uma dor legítima, interrompe um processo de crescimento. O sofrimento tem um propósito refinado: revelar o que dentro de você já está pronto para se transformar. Evitar o desconforto é negar o nascimento de uma nova consciência. A borboleta, se fosse ajudada a sair do casulo, morreria fraca. O esforço é o que fortalece as asas. Quando Deus começa a expandir sua vida, Ele também expande a sua sensibilidade. O que antes passava despercebido, agora pesa. O que antes era suportável, agora incomoda. Esse é o sinal de que o velho está se tornando pequeno demais. E, por mais paradoxal que pareça, esse incômodo é uma resposta às suas próprias orações. Você pediu para crescer, e o crescimento exige espaço. Espaço que o conforto nunca oferece. O desconforto é o sintoma do nascimento do novo. Ele avisa que algo maior está se movendo dentro de você, pedindo passagem. Não fuja dele. Observe-o. Acolha-o. Ele é o prelúdio da transformação. Quando a dor chegar, lembre-se, não é o fim, é o anúncio. O vaso precisa ser aquecido para ganhar forma. O ouro precisa do fogo para brilhar. E o espírito precisa do desconforto para compreender o tamanho da sua expansão. Existem períodos em que Deus parece não responder. Você ora, busca, suplica e o céu permanece em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma voz, nenhuma direção clara. É nesse intervalo onde a ausência parece reinar que a fé é mais desafiada. O ser humano deseja respostas, mas Deus às vezes ensina através do silêncio. Ele não se cala porque se foi. Ele se cala porque quer que você aprenda a percebê-lo de outro modo, mais sutil, mais interno, mais profundo. O silêncio de Deus não é rejeição, é convite. É como se ele dissesse: agora, quero que você me ouça sem palavras. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. Não respondeu às acusações, não justificou sua inocência, não reagiu. Nesse gesto silencioso havia mais poder do que em qualquer discurso. O silêncio é a linguagem dos que já sabem que não precisam provar nada. Deus fala assim: quando quer que você aprenda a discernir sua presença, não pelos ruídos da emoção, mas pela estabilidade da paz. Muitos confundem a ausência com abandono, mas o abandono grita, enquanto o silêncio ensina. Quando Deus se cala, Ele não está distante, está mais perto do que nunca, apenas trabalhando em dimensões que os sentidos ainda não alcançam. O espírito amadurece quando aprende a confiar mesmo sem sentir. A fé infantil busca sinais visíveis. A fé madura descansa na certeza invisível. O silêncio, portanto, é o campo onde a fé é refinada até se tornar pura confiança. A ciência também fala desse fenômeno. O cérebro, acostumado à dopamina dos estímulos constantes, entra em desconforto quando o fluxo de respostas cessa. É por isso que a espera parece doer tanto. Mas esse desconforto é o mesmo que prepara a mente para novos padrões. No silêncio, o corpo desacelera, o pensamento se reorganiza e o coração passa a distinguir o que é ruído do que é verdade. O silêncio de Deus não te humilha, te disciplina a ouvir o essencial. Portanto, quando o céu parecer quieto, não interprete como ausência. É um treinamento espiritual. Deus está te ensinando a ouvi-lo não pelos ouvidos, mas pela alma. A voz dele se manifesta na intuição suave, na serenidade que brota sem explicação, na força que surge quando tudo o mais se esgota. O silêncio é a escola da escuta profunda. E quem aprende a permanecer nele, aprende também a viver em paz, mesmo quando o som das respostas ainda não chegou. Há um momento na jornada espiritual em que você já não sabe mais quem é. As antigas certezas desaparecem. Os papéis que sustentavam sua identidade deixam de fazer sentido. E o que antes te definia começa a se dissolver. Esse processo, embora doloroso, é uma das etapas mais profundas da reconstrução divina. Quando Deus quer lapidar sua essência, Ele permite que as máscaras caiam, que os títulos percam valor,
que o ego se confunda. O que parece desorientação é, na verdade, depuração. O deserto é o cenário dessa transformação. É nele que a alma passa pela despersonalização necessária para que o verdadeiro eu se revele. Paulo viveu esse processo em Damasco. De perseguidor, tornou-se apóstolo. De cego, tornou-se visionário. De homem seguro de si, tornou-se servo da verdade. A cegueira que ele enfrentou não foi apenas física, foi simbólica. Ele precisou deixar de ver o mundo como via antes para enxergar com os olhos do espírito. A perda de identidade foi o nascimento de sua essência. Quando Deus começa a refazer sua história, Ele primeiro desconstrói quem você acredita ser. As imagens que você criou para sobreviver, a do forte, a do bem-sucedido, a do infalível, precisam ruir. Porque enquanto você tenta sustentar uma identidade que o protege do sofrimento, impede que o divino acesse o que realmente precisa ser transformado. Deus não se relaciona com personagens. Ele fala com a verdade que habita por trás deles. Essa fase é confusa porque o ego resiste. Ele teme o vazio, teme não ser ninguém. Mas é nesse vazio que o espírito encontra plenitude. É quando todas as referências externas caem que você começa a ouvir a voz interior sem interferências. O silêncio da identidade é fértil. Ele abre espaço para uma nova percepção de si mesmo, mais leve, mais autêntica, mais alinhada à essência. O vaso precisa ser quebrado para que o oleiro possa moldá-lo novamente, com propósito e pureza. A perda de identidade é o caminho para o reencontro com a alma. E quando você finalmente se olha sem rótulos, sem papéis e sem certezas, descobre algo extraordinário. Não há nada a provar, nada a defender, nada a sustentar. Há apenas o ser que Deus criou, limpo, sensível e inteiro. A ruína do falso é o nascimento do verdadeiro. E quando o verdadeiro desperta, nenhuma crise é capaz de destruí-lo, porque ele é feito da matéria eterna da presença divina. Há uma pressão invisível que muitos carregam sem perceber, a necessidade constante de corresponder às expectativas dos outros. Desde cedo, aprendemos a moldar o comportamento para sermos aceitos, admirados ou compreendidos. Vivemos tentando ser o que o mundo espera, e não o que Deus realmente nos chama para ser. Mas quando a reconstrução divina começa, essa máscara começa a pesar. A alma sente o atrito entre a obediência à voz de Deus e a vontade de agradar. É nesse conflito que nasce a liberdade espiritual. O mundo exige que você se encaixe, mas Deus te convida a se libertar. Ele não te quer polido, quer verdadeiro. A reconstrução do ser passa pela desconstrução da reputação. O problema é que muitos confundem autenticidade com rebeldia e acabam se afastando de si mesmos em nome da aprovação. O peso das expectativas humanas é uma das maiores prisões emocionais, porque alimenta a culpa cada vez que você escolhe a própria verdade. Mas é melhor ser fiel ao que Deus está formando em você do que ser aplaudido por aquilo que Ele já deixou para trás. A tentativa de agradar a todos cria uma distância silenciosa da própria essência. Você começa a medir as palavras, conter emoções, esconder dores, até o ponto em que já não sabe mais se o que sente é real ou apenas aprendido. Essa prisão é sutil e disfarçada de virtude, mas é ela que mais sufoca o espírito. Deus não trabalha em personalidades disfarçadas. Ele trabalha na vulnerabilidade, no espaço onde a verdade humana e o amor divino se encontram sem máscaras. O padrão social, por mais admirável que pareça, se torna uma prisão quando dita o ritmo da sua alma. Há um momento em que você precisa escolher entre a autenticidade e a aparência, entre o propósito e o reconhecimento. Deus testa o coração nesse ponto. Quem você seria se ninguém te aplaudisse? A resposta para essa pergunta revela o grau da sua liberdade interior. É nesse silêncio da aprovação externa que o espírito encontra o som puro da sua identidade. O fardo das expectativas humanas se dissolve quando você entende que não precisa ser o que os outros esperam, mas o que o Criador planejou. O respeito verdadeiro nasce do autorrespeito.
E o autorrespeito nasce da coragem de ser quem Deus te chamou para ser, mesmo que o mundo não entenda. Quando você abandona a necessidade de agradar, descobre uma paz que não depende de aplausos. E essa paz é o primeiro sinal de que a reconstrução interior começou a se consolidar. Tudo o que muda em sua vida começa, primeiro, no terreno invisível dos pensamentos. Nada se transforma fora antes de se transformar dentro. É por isso que a reconstrução divina não começa com novas circunstâncias, mas com uma nova forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a essência da verdadeira metanoia, uma mudança tão profunda de percepção que altera completamente a direção da existência. A mente é o campo onde o espiritual e o humano se encontram. Cada pensamento é uma semente, e cada semente, quando regada com atenção, se torna uma realidade concreta. Quando o pensamento é negativo, o mundo ao redor se torna pesado. Quando o pensamento é pacificado, o mundo se abre. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões, de se refazer. Deus desenhou a mente humana com o mesmo princípio que usa na alma, a capacidade de ser recriada, restaurada, refeita. A renovação mental é um milagre cotidiano. É quando você começa a perceber que não precisa acreditar em tudo o que pensa, que nem toda voz interna é verdade, que muitas ideias que parecem suas são, na verdade, ecos da dor, do medo, da vergonha. E quando o Espírito começa a atuar em você, ele não muda primeiro a situação, ele muda a forma como você a enxerga. Porque o que te prende não é o que acontece, mas o significado que você dá ao que acontece. Identificar os padrões de pensamento que Deus está desfazendo é o início da libertação. São eles que moldam a forma como você reage, ama, decide, espera e crê. Se você acredita que não é digno, viverá tentando provar o contrário. Se acredita que tudo dá errado, criará inconscientemente caminhos para confirmar essa crença. Mas quando a mente é restaurada pela presença divina, o olhar muda, o corpo muda, as escolhas mudam. A mente iluminada por Deus se torna um espelho da paz. Renovar o pensamento é permitir que o sagrado habite a consciência. É pensar com calma, sentir com discernimento, agir com presença. A vida se restaura quando o pensamento deixa de ser prisão e se torna templo. E é nesse templo interior que a prosperidade verdadeira começa. Não a que acumula, mas a que flui. Porque onde há mente renovada, há também um coração capaz de perceber que o que se transforma dentro, inevitavelmente, transforma tudo o que existe fora. Há um ponto na caminhada espiritual em que tudo o que você sabia sobre segurança começa a desmoronar. Planos falham, previsões não se cumprem, rotas se desfazem. Você tenta manter o controle, mas quanto mais força aplica, mais escapa por entre os dedos. E então, lentamente, começa a perceber que esse descontrole não é punição, mas convite. Deus tira o volante das suas mãos não para te fazer perder o rumo, mas para te ensinar a confiar na direção dele. O impulso humano de prever e controlar tudo nasce do medo. Queremos saber o que virá para evitar a dor, para nos sentir protegidos, para não enfrentar o inesperado. Mas o controle é uma ilusão que aprisiona. Quando Deus começa a reconstruir sua vida, ele desmantela essa falsa segurança. Ele te mostra que o verdadeiro descanso não está em saber o que vai acontecer, e sim em confiar em quem conduz o caminho. E é somente quando você solta o volante que o Espírito começa a te levar a destinos que você jamais alcançaria sozinho. Sêneca escreveu: "Nada é nosso, exceto o tempo." Essa frase contém uma sabedoria profunda. O que não controlamos é o que mais nos ensina sobre humildade. O tempo, o futuro, as pessoas, as circunstâncias, tudo isso é fluxo. A tentativa de prender o fluxo é o que gera sofrimento. Quando você aceita que a vida é movimento e não posse, começa a respirar em harmonia com o ritmo divino. O controle que antes te dava segurança
se transforma em entrega, e a entrega te conduz à verdadeira liberdade. O desespero que sentimos quando perdemos o controle é o sintoma de uma fé baseada em previsões, não em confiança. Queremos que Deus confirme nossos planos, quando o que Ele deseja é nos transformar através do inesperado. Quando o controle é arrancado, a fé precisa amadurecer. É nesse ponto que você começa a compreender que a vida é menos sobre saber o caminho e mais sobre ser guiado enquanto caminha. A fé não é mapa, é bússola interior. A verdadeira reconstrução começa quando você se permite fluir sem prever, quando aprende a estar presente, mesmo sem garantias. Deus não quer que você pilote a vida, quer que você viaje dentro dela com atenção e gratidão. E quando finalmente solta o volante, algo extraordinário acontece. O medo cede lugar à confiança, o peso dá lugar à leveza, e o controle se transforma em paz. Porque quem entrega o comando a Deus nunca perde o destino. Apenas descobre que o caminho pode ser mais sábio do que imaginava. Depois de um longo período de dor, silêncio e desconstrução, algo começa a mudar, discretamente, quase sem ser notado. Você acorda um dia e percebe uma vontade suave de recomeçar. Não há euforia, apenas serenidade. Não há certezas, apenas uma esperança tranquila. Esses são os pequenos sinais de que o renascimento começou. Deus não reconstrói com alarde. Ele renova em silêncio. É no ordinário do cotidiano que o extraordinário da vida volta a pulsar. O primeiro indício do renascimento é a vontade de tentar de novo, mesmo sem garantias. É quando o coração, que antes só chorava, começa a se abrir para a possibilidade da alegria. A mente, antes confusa, volta a encontrar sentido nas pequenas coisas. Um amanhecer, um gesto de bondade, uma palavra simples. O renascimento não é um evento. É um processo sutil em que a alma começa a se reaquecer depois de um longo inverno. O que parecia perda aos poucos se revela como libertação do que já não sustentava o propósito. A paz que chega nesse tempo não é euforia, é estabilidade. É o tipo de paz que não depende de resultados, mas de presença. Você não precisa mais que tudo esteja certo para se sentir bem. Você simplesmente está. Esse é o sinal mais nítido de maturidade espiritual. Quando o silêncio interior se torna mais importante que a aprovação externa. É a paz que vem depois da tempestade, não porque o mundo mudou, mas porque o seu olhar foi restaurado. A reconstrução divina se manifesta nos detalhes, no desejo de cuidar de si, na vontade de agradecer, no impulso de perdoar. Esses pequenos movimentos, quase invisíveis, são o modo como o Espírito anuncia que o tempo de florescer está chegando. O renascimento raramente vem com clarões, vem com sutilezas. Ele acontece no gesto simples de continuar, mesmo depois de tudo. A cada passo, uma nova raiz se forma. A cada suspiro, uma nova vida se consolida. O renascimento é a resposta silenciosa de Deus dizendo: veja, eu sempre estive aqui. Não é um recomeço qualquer. É o início de uma existência mais consciente, mais leve e mais verdadeira. A ruína se transformou em solo fértil, o vazio em espaço para o novo, a dor em sabedoria. E nesse instante, você entende que nada foi em vão. Tudo foi preparação para esse momento de retorno à vida. Simples, humilde, mas profundamente sagrado. Quando você olha para trás e percebe tudo o que se desfez, talvez ainda haja uma parte de você que se pergunta: por que tanto silêncio, tanta dor, tanta demora? Mas agora, olhando com olhos mais maduros, percebe que nada foi desperdício. Cada perda teve um propósito. Cada silêncio, uma intenção. Cada fim, um convite. O que parecia destruição era, na verdade, o início de uma obra maior. Deus não remove nada que seja essencial à sua essência. Ele apenas desmonta o que já não cabe na nova estrutura da sua alma. A reconstrução divina é um processo de refinamento. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, não apenas levantou pedras. Ele restaurou um propósito. Aqueles muros simbolizavam a proteção da fé,
a dignidade do povo, o retorno ao centro. Assim também acontece em você. Deus não ergue apenas uma nova vida. Ele ergue um novo sentido dentro dela. As ruínas que restaram são o lembrete de que a graça não abandona, apenas reorienta. Tudo o que caiu serviu de base para o que agora se levanta com mais sabedoria. Sêneca escreveu: a adversidade desperta em nós virtudes que a tranquilidade adormece. Essa é a síntese da jornada. O que te feriu também te forjou. O que te quebrou também te revelou. A paz que você sente agora não nasceu da ausência de dor, mas da presença de entendimento. Você se tornou mais forte não porque venceu tudo, mas porque aprendeu a se curvar diante do que não pode controlar. Essa humildade é o alicerce de toda a prosperidade interior. Chega um momento em que a alma cansa de lutar contra o processo e, finalmente, decide cooperar com ele. É o instante da aceitação ativa, quando você entende que resistir só prolonga o sofrimento, mas render-se traz entendimento. Essa rendição não é desistência, é sabedoria. É a confiança profunda de quem sabe que, mesmo quando tudo parece fora de ordem, o invisível continua trabalhando a seu favor. A fé não é controle do resultado, é descanso na vontade divina. O ouro só se purifica no fogo, e o caráter também. As perdas, as demoras, as rupturas, tudo foi parte do mesmo processo, o de transformar a dor em propósito e o propósito em paz. Agora, ao olhar para si, você já não vê um sobrevivente, mas um ser reconstruído. E se houver ainda algo em ruínas dentro de você, lembre-se, Deus não está te punindo, está te preparando para suportar o peso da promessa. Se este caminho ressoou em sua alma, escreva nos comentários: eu aceito o processo da minha reconstrução. Leia as palavras daqueles que também caminham nessa estrada silenciosa. Inspire-se. E lembre-se de se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é uma pedra sendo colocada sobre o alicerce da sua nova vida.